gente vai falar sobre cores. Quando a gente escuta falar sobre psicologia das cores, a gente escuta muita coisa, né? Assim, porque o azul acalma, o vermelho dá fome. E hoje a gente, até o final da aula, vai entender que não é bem assim, né? A gente não tem uma ciência exata para entender cores. Na verdade, cor é percepção, é contexto, é história. Então, a gente vai entender como que a maior parte da sociedade entende a cor. Uma curiosidade, né? Uma vez, assim, há muitos anos atrás, eu já trabalhei com muita coisa. E eu já trabalhei também com ressonância magnética funcional em paciente com TEPT, que é transtorno do estresse pós-traumático. Naquela época, a gente oferecia o mesmo tipo de imagem para vários tipos de pessoa. E então, por exemplo, uma imagem de um acidente de carro. E a maior parte das pessoas recebia de uma forma. Outras pessoas recebiam aquela imagem de outra forma e a gente via como é que o cérebro reagia. Com a cor, é a mesma coisa. Cada um vai reagir à cor de uma maneira diferente, individual. Mas a gente pode observar a repetição. Então, como a maior parte das pessoas reage. E é a partir disso que a gente estuda as cores. Não é assim, o nosso cérebro reage de uma determinada maneira à cor azul. Não é bem assim. E aí, ao longo dessa aula, eu vou explicando para vocês. A psicologia das cores, né, ela é esse estudo que investiga como que as cores afetam a pessoa. A gente pode usar isso em diversas áreas. A gente pode usar isso no marketing, no design, na arte, na moda, na arquitetura. Então, saber cores é bom não só para o design, para várias coisas. E foi o que eu falei, não é uma ciência exata, né? A gente sente as cores e cada um sente a cor variando, dependendo de muitos fatores. Foi muito divulgado na internet e na publicidade essa questão das cores ser muito simples. Então, eu já vi reportagem que eles pintam os presídios femininos de rosa porque acalma. Não é bem assim. Inclusive, na semana passada, eu estava na aula do MBA e a matéria era de experiência do usuário. Então, o professor, ele fez doutorado em psicologia. E aí ele falou sobre isso. Ele falou assim, a psicologia das cores não existe. Não é bem assim, não existe. Ela existe porque nós observamos um padrão. Então, o que a gente vai entender aqui ao longo dessa aula é que a cor, ela comunica uma estratégia, uma mensagem, porque ao longo da história ela várias vezes se repetiu. Então, hoje a gente entende a cor da forma como eu vou explicar aqui para vocês, tá? Teve um artigo da Rock Content que fala que 85% das pessoas dizem que a cor é o principal fator na hora de escolher um produto. Então, assim, para vocês verem como que a escolha da cor é importante. Teve um artigo também que eu anotei aqui para falar para vocês, da UX Collective, que mostra que as cores não funcionam sozinhas. Elas dependem de um design. Então, assim, entendi cor, acabou? Não. A cor, ela pode ser comunicada de várias formas, dependendo do contexto. E a gente vai falar sobre isso cor a cor. Mas, dependendo do contexto, a cor pode comunicar coisas diferentes. Então, eu até publiquei lá no meu Instagram, que é a base disso aqui. A BBC publicou uma matéria que fala que não existe evidência científica suficiente para dizer que o azul acalma ou que o vermelho deixa a pessoa com fome. O que existe é um conjunto de suposições que foram reforçadas pela repetição. Então, o vermelho sempre representa essa coisa. Então, quando ele é mostrado para nós, ele vai representar isso. O azul, mesma coisa. Então, e as cores, elas podem reforçar estereótipos. Isso aqui é muito legal. Eu botei aqui no slide também teorias e origens, né? Mas não vou focar muito nisso, eu quero me aprofundar mais nas cores com vocês. Mas é só para a gente entender que diferentes pensadores e estudiosos entendiam as cores de diferentes formas. Mas o que é importante aqui desse slide é a cor como construção cultural. Então, por exemplo, se eu estou falando para vocês que o branco comunica paz, isso é no Ocidente. Lá no Oriente, o branco é luto. O vermelho, por exemplo, né? A gente tem muito essa questão Ocidente e Oriente. Então, muitas cores que representam
alguma coisa aqui, lá representa o oposto, né? Por conta da Guerra Fria e tudo mais. Então, por exemplo, o vermelho. O vermelho aqui, ele é tido às vezes como vilão e tudo mais. E lá no Oriente, eles até passam o Ano Novo de vermelho. Então, não é só a gente entender a cor, é a gente entender a cor dentro de um contexto. Para quem que ela está sendo mostrada, ao lado de que ela está sendo apresentada. Então, a gente, aí falei do branco, o preto também, dependendo do lugar que ele for apresentado, ele pode ser luxo e ele pode ser medo em outras narrativas visuais. Então, é importante a gente entender que não é a cor por ela só que vai determinar ou especificar alguma coisa. É o conjunto e para quem que ela vai ser apresentada, tá? Então, antes a gente sair usando o vermelho para causar impacto, o azul para parecer confiável, a gente precisa entender qual é a narrativa por trás dessa cor. Então, a minha ideia é que vocês saibam usar a cor com estratégia. Não é simplesmente, o preto significa luxo, então eu vou usar preto. Não é bem assim. Cada uma das cores vai representar alguma coisa, dependendo de para quem e como que ela vai ser apresentada. Tá bom? Então, cor não fala sozinha, quem fala é o contexto e quem traduz é o designer. Aqui a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais nas cores. Eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma das cores, mas antes reforçando que as cores elas têm significados diferentes dependendo das referências culturais que a gente tem. Então, a gente pode avaliar o sentido emocional, como a cor afeta o corpo e a mente. A referência cultural, então, foi o que eu falei, dependendo da região, da narrativa, as cores podem representar coisas diferentes. Na cultura pop, foi muito reforçada algumas cores, e eu vou mostrar cada uma delas para vocês, mas elas estão muito associadas a personagens e ao que eles representam. Marcas e posicionamento, então a gente pode falar como as empresas usam essa cor para comunicar os valores delas e os contrastes e as combinações, o que muda quando uma cor está ao lado da outra. Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês sobre o vermelho. Eu vou dar play num vídeo aqui e vocês vão me falar se está saindo som. Tá saindo som para vocês? Não? Não, não tá não. Calma aí, deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui na tela grande. Talvez aqui saia. Oh, meu Deus, por que ele não tá indo, gente? Calma aí. Aqui não tá saindo som também. Ah. Ué? Calma aí. Ué, gente, calma aí. Por que não tá saindo som? Agora tá saindo? Não tá saindo ainda? Não. Ué, que estranho. Calma aí. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso, então. Peraí, que eu vou apresentar outra tela para vocês. Vê se assim sai. Pediram e vamos falar do vermelho. O simbolismo dessa cor foi marcado na humanidade. Vou passar para vocês aqui esse videozinho falando sobre o vermelho. É um vídeo ótimo. A cor desses personagens pode nos ensinar sobre o vermelho. Já falamos do verde, do azul, do roxo. Vocês pediram e vamos falar do vermelho. O simbolismo dessa cor foi marcado na humanidade pela vivência de dois elementos, o sangue e o fogo. Vermelho é a cor da força, da guerra. Marte, o deus da guerra, era representado por essa cor, a cor do sangue.
O vermelho nunca fica em segundo plano. Tudo que é barulhento e chamativo é vermelho. E ao contrário do azul, que representa o imaterial, na simbologia antiga, o vermelho representa a matéria. De todas as cores, o vermelho é o mais materialista. Ficamos vermelhos de vergonha, de raiva ou de alguma emoção. O vermelho é a cor das paixões, do amor ao ódio. Essas associações do vermelho com a dualidade das emoções, o poder transformador do fogo ou a vitalidade do sangue torna ele uma cor muito representativa para alguns tipos de magia. Além disso, o vermelho é supostamente a primeira cor que os bebês enxergam e aprendem. Por isso, vários personagens infantis são representados por essa e por outras cores primárias. Tem muito mais. O vermelho é a cor do páreo, a cor do perigo, a cor que sinaliza os erros, a cor da sensualidade, do pecado, associado com violeta, dinamismo, velocidade, tem muita coisa e eu tentei resumir para vocês com alguns exemplos. Eu sou designer de identidade visual e eu trouxe alguns exemplos de marcas que usam o vermelho na comunicação, seja evocando esse sentido do infantil, do dinamismo ou da chama, do fogo. E o seu negócio, ele combina com vermelho? Então, assim, a gente pode concluir aí que foi o que eu falei, o vermelho, ele não vai dar fome. Tem muita gente que fala assim, ai, coloca o vermelho em fast food porque o vermelho dá fome. Não, ele não dá fome. O que acontece é que o vermelho, ele está sempre associado ao alerta. Então, a gente usa, geralmente, quando ou a gente quer chamar atenção, ou a gente quer incentivar a decisões rápidas, porque ele remete à urgência. Por isso que fast food usa vermelho, não é porque o vermelho dá fome. Eu já vi várias vezes as pessoas falando sobre isso. Ah, porque o vermelho dá fome. Não, ele não dá fome. Ele chama a atenção. Ele dá contraste, ele é uma ótima cor porque dá muito contraste. Mas dependendo do contexto que você vai usar, ele pode ser feminino, ele pode falar sobre amor, ao mesmo tempo que o Deadpool é vermelho e ele remete ao dinamismo. Então, assim, mais uma vez, o vermelho, ele vai depender muito do que ele está associado. E se ele for usado muito em excesso, fica uma coisa meio agressiva. Então, é legal a gente usar com um contraste que ele só ele se sobressaia num fundo mais claro. Vamos lá. Ah, deixa eu trocar aqui a tela que eu estou apresentando para vocês. Agora, a gente vai. Ah, eu esqueci, né? O McDonald's, ele usa muito vermelho, e aí por isso. YouTube, Coca-Cola, Santander, você vê que são marcas totalmente diferentes, com arquétipos totalmente diferentes, mas por algum motivo aquele vermelho tá ali. Ah, é porque ele ativa determinada área do cérebro? Não, porque a gente está fadado a entender que o vermelho representa isso pela repetição dele. Agora a gente vai falar um pouquinho do azul, vou mostrar o vídeo dela também, gosto muito dessa menina, é médica das marcas. Vou trocar aqui para sair o áudio para vocês. Que é uma cor terrestre, o azul é uma cor. O que a magia desses personagens pode nos ensinar sobre a cor azul? Ao contrário do verde, que é uma cor terrestre, o azul é uma cor celestial, divino. A cor do espiritual passa tranquilidade, constância, porém também com uma certa distância. E vamos para a questão da água e do ar. Eles são visivelmente transparentes, porém a gente associa eles ao azul quando se trata de algo profundo, de uma grande quantidade, uma imensidão. Essa perspectiva produz a ilusão de espaço. Assim, por causa da nossa vivência, a gente transfere ao azul essa ideia de distância, de espaços ilimitados. Inclusive, a joia do infinito do espaço é azul. Quando ficamos com frio, a nossa pele vai ficando azulada. E o gelo e a neve têm uma cintilação também azulada, o que torna o azul a cor mais fria. O branco ele não tem essa associação tão forte com o frio, porque ele remete à luz. Já nas artes, Picasso, em seu período azul, ele traz o azul da fome, da miséria, dos dedos frios. Te lembra algum personagem? Chegamos, enfim, ao azul da fantasia, o azul do irreal. Na Alemanha, antigamente, as pessoas se referiam a histórias mentirosas como fábulas azuis.
Eu sou designer de identidade visual e eu trouxe algumas marcas aqui que utilizam o azul na sua comunicação. Seja esse azul mais profundo, da limpeza profunda, ou esse azul do espaço, sem fronteiras, ou também o azul celestial. E aí, o azul combina com o seu negócio ou com a sua? Quando a gente vai escolher a paleta de cores para os clientes da Alas, né? Nós fazemos produção de conteúdo, mas a gente também faz a criação de marca e identidade visual. Quando eu quero transmitir segurança, geralmente é médico ou que quer transmitir estabilidade, racionalidade, de fato a gente usa o azul. Mas vocês agora já estão vacinadas, que vocês sabem que não é porque ativa o cérebro, enfim, é porque tudo que quer transmitir estabilidade, racionalidade, usa azul. Então, essa cor ela é associada a isso. Então, realmente, quando eu quero, por exemplo, agora a gente acabou de criar uma marca para um aplicativo e a marca tem o azul misturado com laranja. É uma marca para conectar empresa e faxineiras, mas de uma maneira inovadora para o aplicativo e tudo mais. Então, é azul e laranja. A gente pegou essa estabilidade porque a gente quer transmitir segurança para quem está contratando e a gente jogou esse laranja de inovação. Então, a sociedade como um todo absorve essas cores mais ou menos que da mesma maneira. Por isso que a gente usa o azul quando a gente quer transmitir segurança e estabilidade. Azul também pode ser tristeza, solidão. Eu não lembro se ela mostrou aqui, mas no Divertidamente, a tristeza ela é azul. Justamente por isso, transmite essa introspecção, esse infinito, essa solidão. Então, usar o azul tem que ser feito de maneira estratégica, tá? Em termos de gênero, o azul foi masculinizado, né? No século XX, a gente vê aí vários chás de revelação. Então, a gente sabe também que o azul é associado ao masculino, né? E ele pode matar a legibilidade, especialmente se ele for muito claro. Então, a gente tem que tomar cuidado com qual cor a gente vai associar ele. Eu já vou até botar aqui o vídeo do verde e depois a gente dá uma olhada nos slides juntos. Porque aí eu já aproveito a troca de tela. Calma aí. É uma cor intermediária. Ele nem é espírito como o azul e nem é matéria como o que a magia desses personagens pode nos ensinar sobre a cor verde. O verde é uma cor Tem alguma coisa travada aqui. intermediária. Ele nem é espírito como o azul e nem é matéria como o vermelho. Ele também é considerado a cor da juventude, porque aquilo que não está maduro ainda está verde, jovem. Também é considerado a cor do divino, da vida eterna, tendo assim uma relação muito próxima com essa questão da temporalidade, do futuro, do passado. E chegamos no verde da natureza, da saúde, da vida, que é muito bem representado na magia do coração de Tefiti em Moana. Porém, o verde não é só coisa boa. Ele se tornou a cor do veneno, porque antigamente a tinta verde, para fazer pinturas e tecidos, continha uma substância chamada arsênico, que era extremamente tóxica e prejudicial à saúde. E tem o lado do verde horripilante, que são as criaturas não humanas, serpentes, dragões. Eu sou designer de identidade visual e eu trouxe aqui algumas marcas que usam o verde como o verde natural, o verde horripilante ou esse verde mais ácido venenoso. A sua marca, o seu negócio, ele combina com verde? Lembrando que isso aqui são só alguns exemplos para tornar... Bom, então, verde, a gente sempre associa muito a natureza, né? E a gente viu aqui que, na verdade, nós temos variações do verde. Então, tom, aplicação, ele está, sim, presente em marcas naturais. A gente pode pensar aqui na Natura, enfim, mil marcas que usam o verde como natural. Mas, inclusive, partidos ecologistas que falam de sustentabilidade, movimentos sociais, a gente realmente associa o verde a isso, mas a gente tem variações. Eu gosto muito do verde veneno, né? Aquele verde radioativo, um verde mais flúor.
ele é muito característico de algo radioativo, venenoso. Eu gosto muito, e assim, cada um usa o verde com intenções diferentes. Uma coisa legal do verde é que, assim como o vermelho ele está associado ao pare, à atenção, o verde ele geralmente está associado ao continue. Então, muitas plataformas digitais, online, elas usam muito verde. Nesse sentido de para a pessoa continuar fazendo, para a pessoa do check, do ok. Então, ele é muito usado nas interfaces digitais, né? Então, eu gosto muito de usar o verde, sim, quando eu estou falando de algo ecológico com os nossos clientes, mas a gente já usou também, por exemplo, numa paleta de um fisioterapeuta. Ele já trouxe que ele tinha afinidade pelo verde. Mais para frente a gente vai ver que a afinidade não é tudo, inclusive é quase nada perto da mensagem que você quer comunicar, mas no caso dele transmitia o que ele queria com a mensagem. Ele queria falar de vida saudável, ele era um fisioterapeuta que estava focado em pacientes mais idosos, então, assim, fazia sentido a gente trazer o verde ali como saúde, porque as pessoas associam verde à saúde, a uma vida natural, então a gente usa o verde dessa forma aqui na empresa. Vou mostrar o vídeo do amarelo para vocês. Peraí. Primeiro, o amarelo é uma cor instável. Um pouco de vermelho deixa ele laranja, um pingo de azul deixa ele verde. Ele depende muito das cores que estão próximas. Gente, eu nunca vi o TikTok travar tanto, é só porque eu tô fazendo a O aula. que a magia desses personagens pode nos ensinar sobre o amarelo? Primeiro, o amarelo é uma cor instável. Um pouco de vermelho deixa ele laranja, um pingo de azul deixa ele verde. Ele depende muito das cores que estão próximas dele para remeter a um significado. Mas a nossa vivência associa o amarelo à cor do sol, da luz e do ouro. Os raios de sol atravessam esse azul celeste e manifestam os poderes dos deuses. Amarelo é uma cor divina. Sendo associada com a cor da luz, o amarelo é a cor da iluminação, da sabedoria e inteligência. A joia do infinito da mente é amarela justamente por essa relação de consciência e sabedoria. Apesar do sol não ser literalmente amarelo, associamos essa cor a ele. Assim, o amarelo é radiante como um sorriso e transparece vigor e alegria. Associamos também o amarelo ao raio, assim evocamos o sentido de espontaneidade e de impulsividade. Mas o amarelo não é só coisa boa. Ele é associado à maturidade, à idade do ouro. Aquilo que envelhece vai ficando mais amarelado. E sabe aquele amarelo mais pálido, mais esverdeado? Ele fica até em outro local aqui da paleta. Ele é associado a ciúmes, traição, cobiça e acidez. Eu sou designer de identidade visual e eu trouxe aqui algumas marcas que utilizam o amarelo na sua comunicação, seja com os arcos dourados e a alegria, ou com a ideia de iluminação ou acidez. E o seu negócio, ele... Eu gosto muito de usar o amarelo quando a gente fala de pacientes, de clientes idosos, ou então com o público voltado para o público idoso. Eu já vi uma pesquisa que eles se identificam mais com essa cor amarela. Eu já usei o amarelo uma vez numa paleta para uma imobiliária que era focada num público mais velho, e aí o nome dela foi Solar, e aí tudo a ver com essa ideia do otimismo, porque realmente o amarelo está associado ao otimismo. Quando a gente vê um sol, quando a gente vê um smile, a gente associa isso à felicidade. Então, o amarelo, ele é muito associado a isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o amarelo é muito ruim de contraste. A gente falou na primeira aula da importância do contraste, e repito, o amarelo, ele é um problema para você conseguir dar o contraste e deixar ele legível. Isso é um problema, mas enfim, isso é para quem vai seguir como designer, né? Mas para quem vai contratar um serviço de designer ou escolher essa cor como paleta, saiba que é uma cor mais difícil, a não ser que você use ele quase um laranja. É uma cor difícil de combinar, tá? Então, se a gente usar num fundo branco, ele desaparece. Se ele tiver mal saturado, ele pode parecer pálido. Mas se ele for bem combinado, ele pode dar um up, deixar o teu design mais vivo,
tá? Eu gosto muito do amarelo para usar nessas situações, quando eu quero transmitir otimismo ou associar a uma interface para clientes mais velhos. Deixa eu ver aqui o próximo. Próximo é o roxo, é o último. Ah, não, tem o roxo e o laranja, que tem um videozinho dela. Vou botar aqui para vocês. Nenhuma outra cor se une em qualidades tão opostas como no violeta. O que a magia desses personagens pode nos ensinar sobre a cor violeta? Nenhuma outra cor se une em qualidades tão opostas como no violeta. É o masculino com o feminino, vermelho, o azul, a sensualidade com a espiritualidade. O roxo, no quesito vestimenta, era algo muito raro, porque as roupas com esse pigmento demorava anos para serem feitas. E o pigmento vinha justamente dessas espécies de caramujo aqui. E foi justamente por isso que o roxo púrpura se tornou a cor do poder. No Império Romano, somente o imperador, a sua esposa e seu herdeiro poderiam utilizar túnicas na cor do roxo, desse púrpura. O púrpura, por lei, era a cor do império. As coroas na Inglaterra também são forradas com um veludo violeta. E a joia do infinito do poder também tem essa cor. Roxo é a cor de quem manda. Chegamos no roxo, cor da fé, superstição e magia. Isso acontece porque o próprio roxo é uma mistura, ele é uma junção de duas cores e evoca esse sentido de transformação e mudança. Isso acontece também por uma associação com os sacerdotes, que antigamente utilizavam uma túnica com esses tons de púrpura, e eles eram considerados os mediadores do além. Já no arco-íris, o violeta é essa última cor que faz uma conexão com o invisível, com o ultravioleta. É uma linha tênue entre o que não é visível aos olhos, e a gente pode associar a esse poder da Violeta dos Incríveis. Nas artes, os pintores utilizavam a cor violeta de cobalto, considerada uma das mais tóxicas, porque na sua produção havia o emprego do arsênico, substância super prejudicial à saúde. O violeta é a cor mais rara da natureza, sendo assim ele é muito associado a algo artificial, fora do comum. Por ser uma mistura, ele transparece ambiguidade, conflito, caos. Eu sou designer de identidade visual e eu trouxe aqui algumas marcas que utilizam o roxo na sua comunicação, seja como um fator de diferenciação e destaque no mercado, ou evocando esse lado mágico e lúdico da cor. E aí, o seu negócio? Bom, eu sou suspeita para falar do roxo, porque eu escolhi essa cor para fazer parte da identidade visual da minha marca, né, da Alas. Quando eu fui fazer a identidade visual da Alas, na verdade, já foi bem no início, e aí eu fui cegamente pela psicologia das cores, sem ver uma coisa que eu vou mostrar mais à frente para vocês, que é o círculo cromático. E aí eu escolhi por conta da psicologia das cores. Na época eu achava que o cérebro das pessoas ia entender a cor de uma determinada forma. E aí, na época, era o roxo, aí tinha o vermelho, porque eu queria deixar vivo e quente, uma cor que aproximasse. Tinha o amarelo, porque eu queria otimismo, eu botei tudo, misturei tudo. E tinha o roxo, que é a cor principal. Hoje eu vou mostrar para vocês que é monocromático, a paleta da Alas, mas eu escolhi o roxo muito por conta dessa ousadia, de estar associado à criatividade, estar associado ao diferente, à transformação, que era o que eu queria propor, né, para os clientes que chegassem até a marca. Hoje em dia, eu gosto de associar o meu roxo com algumas cores mais neutras, porque eu acho que tem mais a ver. Fica uma paleta mais séria, mais sóbria, que eu acho que tem a ver mais com a mensagem que eu quero passar hoje. Mas eu gosto muito da mensagem do roxo. E eu quis me destacar do mercado também, porque hoje tem mais uma agência que usa, mas é uma cor diferente, é uma cor que chama atenção, dependendo de como você usá-la num design, no feed, ele chama atenção. Uma coisa que foi um diferencial para mim, já é uma dica aqui, a minha foto de perfil do Instagram, assim que eu fiz a marca, era branca com a borboleta preta, com o roxo, enfim. E logo depois,
quando eu fui eu mesma pesquisar sobre marketing digital no Instagram, eu vi que o meu branco, a minha pesquisa, a minha imagem branca estava muito apagada. O que eu fiz? Eu troquei o fundo. Então, hoje, a imagem de foto da Alas do Instagram, ela tem o fundo roxo com a borboleta branca, se eu não me engano, uma borboleta colorida, não me lembro. Isso já destacou muito na barra de pesquisa. E eu sei que isso já destacou muita gente que foi simplesmente me procurar no Instagram, não Alas, mas assim, marketing estratégico. Então, o roxo, ele destaca muito. Ele é uma ótima cor para dar destaque. Ele também está associado ao feminismo, é uma coisa que eu gosto bastante, ao espiritual, que eu também me identifico bastante. Então, e ele é muito associado à inovação, justamente por ele ser diferente, por ele estar associado à transformação. Então, eu sou suspeita para falar do roxo, eu adoro o roxo. Eu vou mostrar para vocês agora. E tem esse lado também do lúdico, né? Que ela fala aqui do Onca e tal, isso realmente. E a gente tem uma marca de infantil que tem o lilás, mas é um lilás mais fraquinho, né? É um tom pastel. E fica bem legal num tom infantil. Remete realmente ao lúdico. Vou mostrar para vocês aqui agora o vídeo do laranja. É o último videozinho dela. Prato e mais área vazia, mais caro ele vai. Calma aí, eu acho que eu botei algum link errado. Calma aí. Já vai, gente. Calma aí que eu acho que eu cliquei em algum lugar errado. Agora vai. Oh, meu Deus. Foi. Sobre o laranja. O laranja é meio Ai, Jesus. Como é que faz? Pronto, uma verificação aqui de boa. o que a magia e a cor desses personagens pode nos ensinar sobre o laranja. O laranja é meio subvalorizado. Antes de pensarmos nele, a gente lembra do amarelo e do vermelho. Então tem poucos conceitos e simbolismos que a gente associa com o laranja. Ele traz a energia do vermelho com a alegria do amarelo. É a junção da luz com o calor. Ele não possui uma clareza tão aguda como a do amarelo, nem um calor tão sufocante como o vermelho. Ele fica nesse meio termo. Associamos o laranja com diversão, recreação, com o lúdico. A cor leva o nome da fruta laranja, e essa fruta era exótica em algumas regiões. Então a cor também ganhou esse adjetivo de algo diferente, exótico. Como cor de vestimenta, o laranja é a cor de quem quer se sobressair. É a cor dos originais e inconformados. O laranja é a cor complementar do azul, então eles possuem um alto nível de contraste. E se apropriando dessa característica, várias marcas e personagens utilizam dessa combinação. Laranja é a cor do perigo, da atenção. Vários venenos são identificados com essa cor e, além disso, botes salva-vidas, boias, coletes também utilizam do laranja para se contrastar com o azul do mar. Eu sou designer de identidade visual e eu trouxe aqui alguns exemplos de marcas que usam laranja na... Bom, sobre o laranja, tenho algumas observações. Teve uma vez que eu fiz um curso, gente, já fiz tudo na vida, meu Deus do céu. Eu fiz um curso de aquarela e bordado. E aí, a imagem que a gente tinha que fazer era uma sereia num fundo de mar. E aí, o fundo era azul esverdeado. E aí, nessa aula mesmo, a professora falou, vamos fazer o cabelo dela em laranja, porque dava um super contraste com o azul. E uma outra curiosidade é que ela falou ali, eu não sei se ela chegou a falar, mas o laranja, ele tem um estigma de ser barato. Algumas coisas associadas ao laranja, por exemplo, quando a gente quer botar uma marca de luxo, geralmente não se usa o laranja. Por quê? O laranja, ele só conseguia ser feita, essa tonalidade, de plástico. Eu acho que outros materiais, assim, ferro, enfim, eu não me lembro exatamente, eu já li um estudo sobre isso. O único material que a gente conseguia chegar no laranja era o plástico. Por isso que, ao longo do tempo, o laranja foi se associando a algo barato. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado para usar o laranja, dependendo da marca. Não é que a gente não possa usar, é porque ele tem que ser muito bem construído e muito aplicado ali para conseguir passar, se a pessoa quiser usar um luxo.
usar o contraste, usar a saturação. Por exemplo, ela mostrou ali que os botes salva-vidas, eles são laranjas. Por quê? Porque o mar é azul, e aí dá o contraste. Então, de novo, a gente falou sobre contraste lá na primeira aula, a gente falou muito sobre contraste, legibilidade, mas aqui a gente está aprendendo que o contraste é bom para combinar cores também. Então, o laranja, ele traz essa energia, por isso até nessa marca recente a gente usou o laranja também, porque a gente queria transmitir a estabilidade do aplicativo que eu falei, do azul, mas a gente trouxe o laranja como inovação, como uma energia, como enfim... a gente tem o laranja neon, que significa o digital, o terroso, laranja terroso, que a gente associa geralmente a algo artesanal, e o laranja pastel, que é um tom bem amigável. Vou voltar a compartilhar aqui a tela com vocês da aula. Bom, então aqui, voltando aqui só para a gente ver, a gente falou do verde, né? Uma coisa que eu não falei, pode remeter à limpeza também. Verde não é sempre natureba, como a gente falou. O amarelo, também acho que já falamos tudo. As sinalizações de alerta, eu não falei. O vermelho e o amarelo também podem ser alerta, dependendo do contraste, o amarelo. O roxo, eu já falei bastante. Laranja, nós acabamos de falar, laranja pode ser subestimado por parecer informal demais. Tem a ver com essa história do plástico. Ele não é muito bem visto. A gente tem o rosa. O rosa é uma revolução disfarçada de doçura. Ele foi infantilizado, romantilizado, coisa de menina, né? Assim como o azul foi associado ao masculino, o rosa foi associado ao feminino, mas ele foi reapropriado com um símbolo de resistência. Então, por exemplo, é a cor da luta contra o câncer de mama, do movimento LGBTQIA+, do feminismo, agora muitos usam rosa também. Então, a gente pode usar aí o rosa em diferentes contextos. Mais uma vez, dependendo do que ele é associado, né? A gente tem aí o afeto, a feminilidade, a ternura, mas a gente pode também falar de ousadia, se a gente usar um rosa choque. Eu até gosto de aplicar o rosa num pensamento assim que eu tive até na aula da minha pós na semana passada, porque meu professor estava reforçando, né, que não existe isso de psicologia das cores no cérebro, mas dificilmente você vai ver um advogado, uma advogada geralmente, porque tem essa coisa aí da masculinidade frágil, eles não usam rosa-choque nunca para nada, mas você vai ver uma advogada usando rosa-choque, a não ser legalmente loura, não sei quem já viu esse filme, não vai transmitir alguma coisa, não vai transmitir sobriedade, não vai. É porque o nosso cérebro, porque o nosso cérebro aprendeu isso por repetição, porque o rosa-choque está sempre associado à ousadia, a uma coisa Barbie, não está associado à seriedade, talvez, que o ambiente de advocacia pede. Por isso que a gente não usa algumas cores em determinadas situações, tá? Então, a gente tem aí o rosa-choque e o rosa-pastel, a gente usa com intenções diferentes. Aí temos algumas marcas que usam, geralmente marcas femininas, né? Usam rosa. E eu vou falar um pouquinho também sobre marrom, eu nem botei aqui, mas marrom, geralmente, a gente remete a produtos naturais, couro, comida caseira, tons terrosos, né? E o cinza, o preto e o branco são cores muito coringas. O preto a gente usa muito quando a gente quer associar a luxo, né? Mas assim, não preto sozinho. Inclusive, nós temos um tipo de design, a gente vai falar dos tipos de design mais para frente, que é o bold, uma coisa meio forte, assim, algumas. Vou explicar mais para frente, mas a gente usa frases bem destacadas, a gente usa muito preto. O preto costuma trazer autoridade, ele fala do luto, então é muito usado também em moda, perfumaria, design sofisticado. E o branco, né? A gente já falou sobre a diferença de contexto geográfico. O branco aqui no Ocidente representa uma coisa, lá no Oriente representa outra coisa. E o cinza, ele é muito associado ao tédio. É difícil a gente ver. Eles falam que cinza é a cor mais feia que tem. O cinza é difícil de a gente associar, né? É uma cor mais minimalista, ele precisa ser bem dosado, porque senão fica neutro demais o seu design. Então, ele é fundamental para compor o design. Eu não gosto muito de usar ele como cor principal, tá? Mas a gente entendeu aqui que a gente não escolhe cor
pelo gosto pessoal, né? A cor da sua marca não pode ser sobre o que você gosta. Tem que ter a ver com o que você quer comunicar com ela, né? Foi o que a gente entendeu aqui. As cores, elas têm personalidade. E o mais importante é que as cores, elas constroem uma percepção. Então, vai depender do que você quer transmitir, qual é a mensagem que você quer dar com a sua marca. E aí sim você vai pensar nas cores que você vai escolher, tá? É uma decisão estratégica, não é estética aleatória. Como é que a gente escolhe uma paleta, né? Ah, é da minha cabeça? Não. A gente usa o círculo cromático. Então, depois que a gente já entendeu o que cada cor remete em cada um, por conta da repetição, a gente vai aprender a montar uma paleta. Nós temos algumas formas de montar, né? Nós temos como usar cores análogas. Deixa eu permitir aqui. Nós temos como usar cores análogas, que são cores, esse círculo cromático aqui vocês acham em qualquer lugar na internet, tá? São cores vizinhas, são cores que vão passar sua harmonia, suavidade, a gente vai usar as cores análogas. Tem como a gente usar com cores complementares, como a gente falou do laranja e do azul, né? Nesse meu... É um bordado, é um quadro bordado. Ele é bonito porque ele teve esse contraste. Então, eu usei cores complementares para formar esse quadro. Até em pintura, quem gostar de pintura também, é legal para a gente escolher as cores que a gente vai usar. Eu gosto muito de cores complementares. E a gente tem as tríades, que são espaçadas, são como 3 opostos. A gente vai no círculo cromático e a gente repara onde que faz o triângulo. E aí a gente escolhe essas cores, né? Isso aqui não é uma receita de bolo. Não é bem assim, eu vou pegar essa aqui e formou. Não, não é assim. Mas isso aqui, ele é muito bom para guiar a gente na hora da gente fazer uma paleta de cor, para ver se combina, para ver se tem contraste ou não. Muitas vezes a gente vê aqui na prática, a gente escolhe 1 ou 2 paletas e a gente testa para ver qual que funciona melhor no design. Mas isso aqui é muito bom para a gente fazer paletas de cores. A gente tem algumas ferramentas que eu vou mostrar para vocês que a gente pode usar para facilitar um pouquinho a nossa vida. Primeiro eu vou falar aqui sobre o contraste e depois eu saio da página para mostrar as ferramentas para vocês. Como eu falei, né? Já falei bastante. O contraste, eu falei na primeira aula e falei aqui agora. Ele é uma coisa que pega muito nessa questão das cores, porque você pode ter a paleta mais linda do mundo, mas se ela não tiver contraste entre o texto e o fundo, não vai adiantar de nada, porque assim, tudo que a gente faz tem que ser funcional, tem que transmitir uma mensagem. Se não transmite mensagem, aquilo ali foi em vão. Você desperdiçou uma arte, enfim, o que você estiver fazendo de comunicação, você desperdiçou, que você não conseguiu comunicar. Então, vale para quadro, vale para rede social, vale para site, embalagem, tudo. Se o contraste não estiver bom, não adianta, tá? E a gente tem uma ferramenta que dá para checar o contraste. Eu não tô com ele aberto aqui, eu tô com essas outras ferramentas aqui, mas eu deixei tanto no material complementar quanto nesse slide que eu vou enviar depois, essa ferramenta de contraste, que você consegue colocar lá tanto a paleta quanto a imagem e ele checa se o contraste tá bom, tá? Então, a gente tem que levar em consideração, né, que tem pessoas com baixa visão que enxergam a nossa arte. E se a gente não oferece um contraste bom, a gente não está sendo acessível, tá? Então, assim, perdeu o propósito do design. E eu vou mostrar para vocês essas ferramentas aqui que eu uso bastante. Eu vou começar pelo Adobe Color. Opa, fechei o Adobe Color. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela toda. O Adobe Color é uma ferramenta do Adobe. Eu gosto muito de usar tanto para fazer paletas, então aqui a gente tem o círculo cromático, a gente pode fazer, aqui eu defini como cores análogas, aqui a gente consegue selecionar se a gente quer monocromático, se a gente quer tríade, se a gente quer complementar, e ele vai fazendo a paleta de cor, eu gosto bastante de usar. Mais uma ferramenta que eu gosto muito daqui é o explorar. Então, por exemplo, se eu estiver falando de estética, aí eu posso botar aqui, estética. E aí ele vai me dar paletas
de cores associadas ao que eu quero falar. Ou então, se eu for botar aqui, ó, natural, ele me dá paletas de cores associadas ao natural. E assim vai. Então, assim, eu geralmente não pego a paleta de cor daqui, mas eu uso para me guiar. Então, na verdade, quando a gente vai criar uma paleta de cor para um cliente, a gente leva em consideração muitas coisas. A gente leva em consideração o que a gente quer comunicar, a gente pega muitas referências, a gente usa, vai ter uma aula mais para frente só de referências visuais, mas a gente usa muito Pinterest, Behance, e a gente usa isso aqui também para construir a ideia da cor, tá? Então, e outra ferramenta que eu gosto bastante também é essa Colors aqui. Eu já usei mais, hoje em dia eu confesso que eu uso mais o Adobe Color e essas outras referências, mas aqui é legal porque você dá o Enter e ele vai te dando várias paletas de cor. Ah, gostei muito dessa cor aqui, quero fixar ela e quero que dê outras cores com essa cor. Aí a gente consegue fixar e ele vai me dando. Eu gosto muito, assim, para ter ideia de paleta, mas eu confesso que eu hoje uso mais o Adobe para fazer paletas, principalmente aquela aba de explorar. É a que eu mais uso, tá? Ah, e tem mais uma ferramenta também que eu esqueci de falar, que é a extração de paleta por imagem. Então, às vezes, você adorou uma imagem, ela tem uma cor, umas cores que você adorou, ou então você quer se guiar por essa cor. Tanto no Canva quanto no Adobe Color, que são ferramentas gratuitas, você consegue extrair a paleta de cor da imagem. Eu não botei aqui na apresentação, não, mas se vocês quiserem, depois eu mostro para vocês no grupo, tá? Mas é uma ferramenta super útil, eu uso bastante, inclusive, por exemplo, quero usar, sei lá, quero fazer uma coisa associada à floresta, exemplo. Daí eu pego uma imagem de floresta lá, boto no Adobe Color, extraio a paleta de cores dele, e aí eu tenho pelo menos uma referência de onde eu quero me guiar. Depois eu vou para o círculo cromático, vejo se está associado, aplico no design, vejo se está comunicando o que eu quero, enfim. Essa parte aí eu acho que vocês já pegaram. Mas é uma coisa bem legal de se fazer também. Então, eu quero que vocês entendam, né? Acho que eu já fui bem repetitiva nessa questão, que não é a cor pela cor que vai comunicar alguma coisa. É a associação de todas as coisas que vão estar presentes no teu design, na tua arte, que vão comunicar ou não a mensagem. E para escolher cor, você tem que ser estratégico. Não adianta você escolher cor porque você gosta, enfim. E aí eu convido vocês a treinar essa semana, o olhar junto. Designs do Instagram mesmo, eu gosto de analisar designs do Instagram. Qual é a cor que é a protagonista? Se as suas marcas concorrentes ou marcas que você gosta de acompanhar seguem uma paleta de cor bem definida, isso aí vocês vão ver que várias não usam. Eu não sei como, inclusive no Canva, tem como você escolher a paleta de cor da sua marca. E aí você só clica ali em cima da paleta de cor, ele já gera o seu design dentro da paleta. Então, assim, é simples de fazer. Mas as pessoas não usam. Então, convido vocês também a testar. Essa cor está sendo usada de forma estratégica? Tem a ver com a mensagem que essa marca quer comunicar? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem lá no grupo. Vou ficar super feliz de falar com vocês e, enfim. Então, assim, a cor comunica, mas o design precisa ajudar ela a funcionar.